Segunda-feira, 13 de maio de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você confere a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que se encerrou na última sexta-feira. E confira mais destaques. Anvisa suspende vendas de lotes de remédios usados para hipertensão. Brasil lidera ranking de países com mais ligações do tipo spam. Lançada nova edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. E adolescente derrota Gabriel Medina em Bali. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. Em coletiva de imprensa, Dom Valmor falou sobre o seu alinhado pensamento em consonância com o Papa Francisco, além de temas como abusos sexuais, crise migratória, diálogo com o governo federal, além das novas diretrizes da CNBB. Um dos últimos eventos da Assembleia Geral da CNBB foi uma coletiva de imprensa em que a nova presidência falou um pouco sobre o trabalho a ser realizado. A primeira pergunta, direcionada a Dom Valmor de Oliveira, presidente eleito da CNBB, foi sobre seu posicionamento, com uma cúpula alinhada ao Papa Francisco diante a realidade brasileira. Com muita alegria, o dizer que somos alinhados ao Papa Francisco. Dizer isso significa dizer que nós experimentamos uma grande comunhão entre nós, que é a nossa maior força. Comunhão entre nós, os bispos, com as nossas diferenças, fazendo delas uma grande riqueza e uma grande força de serviço à Igreja e ao povo, e de modo muito especial, numa comunhão profunda com o Papa Francisco, nessa grande tarefa nossa de fazermos de nossa Igreja uma igreja em saída, como ele diz e nos indica, uma igreja muito próxima das pessoas, uma igreja aberta ao diálogo com toda a sociedade. Estamos num tempo e num momento de grandes mudanças, uma verdadeira avalanche de mudanças culturais, e nós, como igreja, estamos presentes à luz dos valores inegociáveis do Evangelho de Jesus Cristo para esse diálogo, a fim de ajudarmos, com a luz do Evangelho, que é uma luz luzente, ajudar a nossa sociedade a encontrar caminhos. Por isso, estamos muito abertos ao diálogo com governantes, com representantes do povo, com os segmentos da sociedade pluralista. Questionado sobre o decreto do Papa Francisco sobre os abusos sexuais na Igreja, Dom Valmor diz que caminhará na mesma linha do pontífice. Em sintonia com o Papa Francisco, nós temos o princípio de tolerância zero. Portanto, um grande compromisso com a justiça, com o bem e com a verdade. Esse moto próprio que chegou para nós ontem, exatamente baliza perspectivas da mais alta importância no sentido de a gente agora operar de maneira decisiva, forte, em proteção às vítimas, na escuta e, sobretudo, na prevenção. Esse é um trabalho. Mesmo sabendo que a porcentagem de abusos de menores na Igreja é uma porcentagem menor em relação a muitos outros segmentos da sociedade, mas o nosso caminho é tolerância zero, qualificada ação do ponto de vista canônico, jurídico e dentro da perspectiva daquilo que é a legislação civil. Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB, falou sobre o diálogo entre a CNBB e o governo. Se deixar, eu dialogo até com as árvores e os postes. Então, não apenas com esses exemplos que você deu, posso chamá-lo de você, né? Mas onde for preciso, para cumprir aquilo que nas duas perguntas anteriores, Dom Valmor indicava sobre os dois assuntos, se é preciso dialogar, uma coisa é certa, não cansar de dialogar, não cansar de buscar o consenso e a paz num mundo hoje bastante fragmentado e marcado por exageros, por fundamentalismos e afins, venham eles de onde vierem. Dom Jaime Splenger, vice-presidente da CNBB, falou sobre alguns comentários feitos durante a Assembleia a respeito de a nova cúpula ser de conservadores e progressistas e a diferença nessa nova presidência. Se
a fidelidade ao Evangelho e a bela, rica tradição da Igreja, junto com a doutrina social da Igreja, pode ser considerado, segundo esses aspectos que o senhor denomina, então nós podemos dizer assim, somos conservadores e progressistas. Essa qualificação não existe entre nós. O que existe é o desejo de responder de uma forma, digamos assim, eficaz aos desafios que o tempo nos apresenta, o mundo atual, a realidade atual, sempre atentos àquilo que é a doutrina social da Igreja, a bela e rica tradição da Igreja e, ao mesmo tempo, claro, sobretudo ao Evangelho. A jornalista Angélica Lima, da Rede Milícia Sat, perguntou sobre as novas diretrizes para os próximos 4 anos e também os novos desafios para a conferência. Sempre é o grande desafio a implantação das diretrizes. Há uma prática, um costume que a cada 4 anos sejam feitas diretrizes e depois das diretrizes, então, a eleição da nova presidência e do CONCEP, com o compromisso de executar e levar para frente aquilo que foi discernido. Não há dúvida de que sempre é um desafio, ainda que as diretrizes atuais tenham características muito peculiares, ela tem um fio condutor que deixa a cada realidade do Brasil aplicar de acordo com o seu contexto. É nossa missão, é nossa responsabilidade. Para nós, Dom Sérgio entregou a Dom Valmor essas diretrizes, ali estão, ó, elas são vinculantes. Se me permitem, o abuso da metáfora é quase nossa Constituição. Essas diretrizes nos colocam diante daquilo que, de fato, é um enorme desafio e complexidade para nós, a cultura urbana contemporânea. Há uma avalanche de mudanças que nenhum de nós dá conta, dada a velocidade e o volume. E a Igreja, ao anunciar o Evangelho, vive esse enorme desafio numa cultura urbana que muda muito rapidamente. É a centralidade da palavra de Deus. Estou convencido que se a nossa Igreja, na sua rica tradição, na sua beleza, na sua credibilidade, não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, nós não vamos conseguir dar respostas à altura, fazer frentes a tantos pontos que precisamos de novas respostas, e não teremos os caminhos e canais, no meu entendimento, para, de fato, dialogarmos, sobretudo, por exemplo, com a juventude. Um dos últimos questionamentos foi sobre a questão dos refugiados nas diretrizes. Dom Mário Antônio da Silva, segundo secretário, comentou. A questão migratória hoje é um fato mundial e que está intenso no nosso Brasil, sobretudo com o fluxo migratório dos venezuelanos para o nosso país, entrando por Roraima, né, a diocese onde eu atuo. Um fluxo contínuo, permanente, e que revela que as nossas comunidades precisam estar mais abertas e solidárias. É certo que, conversando com os migrantes e refugiados que chegam até nós, o drama é muito grande, da necessidade de alimentação, de medicamentos, necessidade de segurança, de encontrar trabalho para uma vida digna. Mas é certo também que a migração tem sido uma oportunidade de solidariedade, de abrir os corações e juntos incidir politicamente para que a nossa nação, o nosso Brasil, tenha, além de leis de migração, também políticas públicas de migração, onde possa favorecer tanto a população brasileira quanto a população migrante, que não são só os venezuelanos, que se estendem ao longo do Brasil. Agora, toda a Igreja acompanha para os próximos 4 anos o cumprimento das novas diretrizes e uma cúpula em consonância com a Igreja de Roma. E uma pesquisa feita na Suécia revelou que o Brasil está no topo da lista dos países que
que mais recebem ligações indesejadas e não personalizadas pelo celular, que são as chamadas de spam. Os dados fazem parte de um levantamento de uma empresa sueca responsável por um aplicativo que ajuda a identificar chamadas indesejadas. No ano passado, em todo o mundo, considerando um total de 74 bilhões de chamadas, mais de 17 bilhões foram identificadas como spam. Quer dizer que 1 em cada 4 ligações recebidas é propaganda ou oferta de produtos e serviços. O Brasil é o campeão neste tipo de chamada. Por aqui, cada usuário do aplicativo recebeu mais de 37 ligações indesejadas por mês, um aumento de 81% em relação a 2017. O país ultrapassou a Índia, que registrou 22 chamadas de spam ao mês por pessoa. Eles ligam o tempo inteiro, insistem, sábado, domingo, feriado, não tem horário para nada. Muitas dessas ligações indesejadas são feitas por robôs, ou seja, programas de computador que disparam múltiplas chamadas ao mesmo tempo. No Brasil, eles são responsáveis por 1/3 dos spams, a maior parte de operadoras de telefonia. O restante corresponde a propagandas políticas, tentativas de golpe e ofertas de serviços financeiros. As empresas de telefonia se reuniram com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e se comprometeram a apresentar até setembro um código de conduta para o uso do telemarketing, como, por exemplo, ligar apenas em horários adequados. Além disso, a Anatel informou que está revisando o regulamento em vigor para incluir normas sobre vendas por telefone de serviços de telecomunicações. Mas para este especialista, o consumidor que se sente incomodado não precisa esperar que as empresas façam a parte delas. O cidadão que é acessado indevidamente por um robô de teleatendimento ou por uma cobrança que é importunadora, ou por uma oferta que passa de 5, 10 ligações por dia, ele deve buscar uma mínima prova antes de ir para o juizado especial ou para ir por PROCON ou para buscar uma representação no Ministério Público. Ele precisa buscar na discriminação da sua fatura qual é o telefone daquele ofertante, marca lá com uma canetinha fluorescente, marca os horários, identifica que aquilo é um final de semana, que aquilo é um feriado e a quantidade de ligações. Isso é relevante para que o juiz tenha consideração de aplicar um dano moral, uma condenação por dano moral contra essa empresa importunadora. O Estatuto da Criança e do Adolescente ganhou nova edição. Entre as novidades, a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A nova edição do Estatuto da Criança e Adolescente foi lançada com 2 atualizações. Uma delas institui a criação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Hoje, como que é feita uma campanha? Apenas uma foto de uma criança atrás de uma conta de água e luz. Nós vamos modificar isso. Nós vamos trazer tecnologias avançadas na busca das crianças desaparecidas. Com a política, a busca e a localização de pessoas desaparecidas são consideradas prioridade e devem ser realizadas de preferência por órgãos de investigação especializada. Se o desaparecido for uma criança, adolescente ou pessoa vulnerável, a investigação deve começar imediatamente, sem a necessidade de espera. A lei também prevê o desenvolvimento de um programa de inteligência e a articulação entre os órgãos de segurança, desde o desaparecimento até a localização da pessoa. Com a lei, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas também é reformulado e passa a contar com dados públicos e informações confidenciais de órgãos de segurança, como material genético, por exemplo. E adolescentes com menos de 16 anos só podem viajar acompanhados dos pais ou responsáveis. Nós entendemos que isso é interessante para evitar especialmente o tráfico de crianças e adolescentes no Brasil. O Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. E o bicampeão brasileiro Gabriel Medina foi derrotado na 3ª etapa do Circuito Mundial de Surf em Bali, hoje segunda-feira, e quem conseguiu a proeza foi um adolescente indonésio de apenas 19 anos.
Um adolescente indonésio causou surpresa nesta segunda-feira ao derrotar o brasileiro bicampeão mundial de surf Gabriel Medina em Bali, depois de conseguir disputar a terceira etapa do circuito mundial de surf na praia de Keramas, na costa leste de Bali. Rio Aida, de 19 anos, mostrou por que é considerado a próxima grande esperança da Indonésia no cenário internacional do esporte. Estou muito feliz de ter ganhado o primeiro round, especialmente porque estava competindo com Gabriel Medina, o campeão mundial. As ondas não estavam muito boas, mas estou feliz por avançar para o terceiro round. Com sua melhor pontuação, Aida, que terminou em terceiro no Circuito Mundial Júnior do ano passado, completou uma série de manobras poderosas. Cerca de 5 décadas depois que o surf chegou a Bali através de estrangeiros, o Aida faz parte de uma nova geração de surfistas indonésios que está deixando sua marca no cenário internacional. John Florence, havaiano 2 vezes campeão mundial, atualmente lidera a competição, seguido pelos brasileiros Ítalo Ferreira e Felipe Toledo e pelo sul-africano George Smith. E uma inovação promete trazer diversão para surfistas mesmo em dias sem ondas. Um francês criou uma prancha que se movimenta sobre a água graças a um hidrofólio. Os surfistas podem comemorar a falta de ondas. O proprietário de uma pequena empresa na cidade francesa de Perpignan testa sua mais nova inovação, uma prancha de surf elétrica. Ela se movimenta sobre a água graças a um hidrofólio. A asa submersa no final de um leme permite que a prancha deslize usando eletricidade em vez da força das ondas. Agora você literalmente voa sobre a água sem quase nenhum ruído. Você mal consegue sentir o atrito da asa na água. Seu inventor garante que o suporte pode ser utilizado em diferentes tipos e tamanhos de pranchas, que podem levar até mais de uma pessoa para o passeio. A novidade está em fase de testes, mas sua comercialização está prevista para o próximo mês. O plano é expandir o negócio, que já tem encomendas para venda e locação em países vizinhos. E essas foram as nossas informações do dia de hoje. Eu te aguardo amanhã, terça-feira, às 5h30 da tarde, aqui na TV Imaculada. Um bom início de noite para você. Até amanhã e salve Maria Imaculada!